Você não clicou nesse vídeo por acaso. E por mais que isso pareça uma frase comum, acredite, tem algo acontecendo nos bastidores espirituais que você nem imagina. Talvez você esteja cansado, cansada, tentando entender por que a vida parece travada, por que a oração não tem resposta, por que a fé já não queima como antes. E então, do nada, ou melhor, no tempo exato, esse vídeo aparece na sua tela. Coincidência? Não. Deus tem formas misteriosas de falar com a gente, e essa pode ser uma delas. Tem gente que passa a vida esperando os sinais do céu, mas ignora os detalhes do dia. E se o que você precisava ouvir não vier com trovões, mas com um sussurro? E se a sua próxima provisão não estiver no que você quer ouvir, mas no que você precisa entender? O mundo te ensinou que você precisa correr, produzir, vencer. Mas Deus talvez esteja dizendo: acalma, ouve, essa é a hora. A verdade é que quando o espírito está sensível, até um simples vídeo pode ser o início de um milagre. Então, se você chegou até aqui, fica. Não por mim, mas por você. Porque essa pode ser a conversa mais importante que você vai ter hoje, talvez na semana inteira. Aqui a gente não fala de religião. A gente fala de fé, de propósito, de restauração, de ouvir a Deus de verdade. Não da boca para fora, mas com o coração. Porque no fim das contas, quando Ele quer falar com alguém, Ele sempre encontra um jeito. Snido. Tem gente que vive carregando o mundo nas costas como se fosse responsável por tudo e por todos. E sabe o que é curioso? Isso não é força, é falta de fé. Quando Jesus disse, lá em Mateus 6, que não deveríamos andar ansiosos, Ele não estava dando uma sugestão simpática. Estava nos ensinando um código de vida. A palavra de Deus deixa claro: preocupação não muda o amanhã, só rouba o presente. E ainda assim tem gente que acorda e já liga o modo pânico sem sequer fazer uma oração antes de abrir o celular. A fé é a bússola que aponta para a paz. Mas muitos preferem continuar perdidos no GPS da ansiedade. Sabe aquela pessoa que passa o dia inteiro tentando controlar tudo? O trânsito, a conta de luz, a reação do chefe, a resposta no WhatsApp. Ela acredita que se não estiver no controle, tudo desanda. Mas a provisão de Deus não depende do nosso esforço, e sim da nossa confiança. É como alguém que tenta remar contra a correnteza, exausto, enquanto poderia simplesmente se render ao fluxo da graça. Fé não é passividade, é sabedoria. É você saber quando agir e quando descansar. A ansiedade te faz correr sem direção, mas a fé te ensina a caminhar com propósito. Jesus falou sobre os lírios do campo e as aves do céu. Eles não trabalham nem plantam, mas o Pai cuida deles. Isso é provisão. Isso é milagre cotidiano. E se Ele cuida dos passarinhos, você acha mesmo que Ele vai esquecer de você? Às vezes, o que falta não é recurso, é confiança. Falta parar um pouco de reclamar e começar a orar com sinceridade. Em vez de pedir tanto, que tal agradecer mais? A gratidão é como uma chave espiritual. Ela destranca portas que a ansiedade mantém trancadas. Oração com fé é antídoto para a alma aflita. Tem gente que diz, eu confio em Deus, mas vive com o coração agitado como se ele fosse falhar a qualquer momento. Confiança de verdade é quando você entrega, solta e não fica puxando de volta. E olha, isso vale para todas as áreas: finanças, saúde, relacionamentos. Já viu como a oração da madrugada, feita em silêncio, muda a atmosfera de um lar? Já reparou que quando você fala menos sobre o problema e mais com Deus, as coisas se alinham? Não é mágica, é espiritual. E espiritual não é invisível, é só mais profundo. O segredo está em viver um dia de cada vez. A Bíblia diz, basta a cada dia o seu mal. Mas o ser humano adora sofrer por antecedência. Se o boleto vence no fim do mês, ele já perdeu o sono hoje. Se o médico marcou um exame, ele já imagina o pior. E nesse teatro da ansiedade, quem mais sofre é a fé. Quando a mente entra em pânico, o coração não escuta Deus. Por isso pare, respira, faça uma oração agora mesmo. Feche os olhos e diga, Senhor, toma conta, eu confio. Repita
Repita isso até que o coração creia de verdade. Confiança não é ausência de luta, é saber em quem se apoia no meio dela. Você pode ter contas atrasadas, um diagnóstico difícil ou um relacionamento quebrado. Mas quando você aprende a ouvir a Deus em meio ao caos, tudo muda. Às vezes, a voz dele vem na leitura da palavra de Deus, às vezes no silêncio da madrugada. E tem momentos que ela vem em forma de paz, mesmo quando nada ao redor faz sentido. Isso é fé em ação. Isso é o milagre invisível acontecendo, bem ali, no seu interior. Um exemplo real. Maria, mãe de Jesus. Você acha que foi fácil carregar no ventre o Salvador do mundo, sem entender nada do plano completo? E ainda assim ela disse: faça-se em mim segundo a tua palavra. Isso é abandono da preocupação. É confiar mesmo sem ter todas as respostas. E hoje, Deus continua buscando pessoas que dizem: Senhor, eu não entendo, mas eu confio. E quando essa entrega é genuína, a provisão vem. Pode não ser no seu tempo, mas será no tempo perfeito. Quer viver com menos peso? Então troque a ansiedade pela oração. Troque o medo pela presença. E sim, é uma prática diária. Como escovar os dentes. Como alimentar o corpo. A alma também precisa ser nutrida. E nada alimenta mais do que a palavra de Deus. Leia Mateus 6 todos os dias por uma semana. Medite versículo por versículo. Faça disso um exercício de fé. Porque cada vez que você troca a preocupação pela confiança, está abrindo espaço para algo sobrenatural acontecer. E sabe o que mais machuca? Ver pessoas que têm fé, mas vivem como se não tivessem um Pai no céu. Que oram, mas não descansam. Que leem a Bíblia, mas continuam preocupadas como se tudo dependesse delas. Não é assim que a fé funciona. Fé sem descanso é fé incompleta. É como construir uma casa em cima da areia. Parece firme, até que vem a primeira tempestade. Então, pare de construir sobre o medo. Construa sobre a palavra de Deus. A base sólida da vida está em confiar, mesmo sem ver. Mas como confiar se a mente vive em guerra? Como descansar se os pensamentos gritam o tempo todo? A verdade é que, antes de qualquer transformação externa, existe um chamado interno. Um convite silencioso para uma mudança que começa aqui, na forma como você pensa, sente e reage. Tudo começa aqui, na mente. É nesse pequeno espaço entre as orelhas que nascem as maiores guerras da vida. A palavra de Deus, em Romanos 12, é clara. Transformem-se pela renovação da vossa mente. Não adianta só orar, jejuar e ir à igreja se a mentalidade continua presa na escassez, no medo, na vitimização. Fé sem mudança de pensamento é como plantar sementes num solo envenenado. A prosperidade não começa no bolso, começa na cabeça. Quem pensa errado vive travado, mesmo que tenha boa intenção. A oração muda o ambiente, mas a mentalidade muda o destino. Tem gente que ora por milagre, mas pensa como quem duvida. Fala em provisão, mas vive contando os centavos, com medo do amanhã. Vive pedindo direção, mas quando Deus fala, não acredita. E tudo isso por quê? Porque ainda não trocou o modo sobrevivência pelo modo fé. Pensar diferente é como calibrar a bússola espiritual. Você não muda o que vê, mas muda o jeito de enxergar. E isso transforma tudo. Imagine uma pessoa andando com os ombros curvados, o olhar para baixo dizendo: nada dá certo para mim. Agora imagine essa mesma pessoa se levantando, respirando fundo e declarando: Jesus é meu pastor, nada me faltará. A diferença não está só na frase, mas na energia por trás dela. Isso é fé viva. Isso é alinhar pensamentos com a palavra de Deus. Quando você muda o que fala, muda o que sente. E quando muda o que sente, muda o que atrai. A vida responde à sua mentalidade. Existe um segredo que poucos contam. Pensamentos são orações silenciosas. E eles ecoam no invisível. Se você vive dizendo: eu sou burro, eu sou pobre, eu sou azarado, adivinha? Você está fazendo um jejum de milagres. Agora, se você diz com fé: eu sou filho, eu sou amado, eu sou próspero, o céu se move a seu favor. Isso não é autoajuda, isso é bíblico. A palavra
palavra de Deus diz: o que o homem pensa em seu coração, assim ele é. Ou seja, sua mentalidade constrói sua realidade. Gratidão é uma ferramenta poderosa de transformação mental. Não é sobre ignorar o problema, mas sobre enxergar além dele. Quando a pessoa decide agradecer mesmo em meio à luta, ela começa a acessar dimensões de fé que antes pareciam inalcançáveis. Um exemplo simples. Comece e termine o dia listando 3 motivos para agradecer. Pode ser pela comida, pela cama, pelo fôlego. Isso muda a frequência da alma. E milagre adora frequências altas. Fé, oração e gratidão. Esse é o tripé do sobrenatural. Alegria em meio ao caos parece coisa de maluco, né? Mas é justamente aí que mora a sabedoria divina. Quando tudo diz desista, mas você escolhe sorrir, cantar, louvar, você está plantando flores no deserto. E essas flores são sementes de provisão. Paulo e Silas louvaram na prisão, e as cadeias se romperam. O cenário não precisa mudar para que sua mentalidade mude. Às vezes, o cenário muda, porque sua mente mudou primeiro. Fé é enxergar o invisível até que ele se torne visível. Mudar a mente também é mudar o vocabulário. Evite frases como "eu não consigo", "isso não é para mim", "sou assim mesmo". Cada palavra tem um peso espiritual. A oração é feita de palavras. A Bíblia é feita de palavras. E se a palavra de Deus cria universos, imagine o que as suas palavras criam no seu mundo. Comece a falar vida, falar luz, falar Jesus. E quando o medo tentar dominar, diga em voz alta: "Eu tenho a mente de Cristo". Essa simples frase já é uma fortaleza contra a dúvida. Outro ponto importante: cercar-se de conteúdos que alimentam a fé. A transformação mental exige constância. Ler a Bíblia todos os dias, ouvir mensagens inspiradoras, consumir conteúdos que ampliam sua visão. Um bom livro para começar: O Poder do Pensamento Positivo, de Norman Vincent Peale. Também recomendo Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill, uma verdadeira aula sobre como o pensamento molda a realidade. Combine isso com oração e jejum e verá milagres, onde antes só via bloqueios. Mas e quando a mente insiste em voltar para o velho padrão? Quando o medo fala mais alto, quando o passado assombra, quando a fé parece frágil? Aí é hora de insistir. Transformar a mentalidade é como malhar um músculo. Exige repetição. É repetir verdades até que elas substituam as mentiras. É declarar a palavra de Deus até que ela se torne mais real que o problema. É escolher todos os dias, pensar como quem crê. E isso muda tudo. E quando essa mudança começa, algo extraordinário acontece. Você começa a ouvir a Deus com mais clareza. A mente deixa de ser barulhenta, o coração se aquieta e o espírito desperta. E então, no meio do silêncio, algo sussurra. Convite para ir mais fundo, desconectar-se do mundo para se reconectar com o céu. O mundo está cada vez mais barulhento. É notificação, é feed, é story, é like, é gente falando de tudo ao mesmo tempo e ninguém ouvindo nada. Mas a alma não grita, a alma sussurra. E para ouvir o sussurro de Deus, é preciso fazer silêncio. A fé precisa de espaço para respirar. Como você vai orar se o celular vibra a cada 30 segundos? Como vai ouvir a palavra de Deus se sua mente está presa nas comparações do Instagram? Já parou para pensar que talvez a resposta que você tanto busca não esteja em mais conteúdo, mas sim em mais silêncio? Existe algo profundo que acontece quando você desliga a tela e acende uma vela. Quando, em vez de correr para a rede social, você corre para o secreto. Oração é conversa, mas também é escuta. E muitos oram, mas poucos ouvem. A presença de Deus não entra num coração apressado, impaciente, cheio de distração. Quer um exercício? Fique 24 horas sem redes sociais. Desinstale os aplicativos e no tempo livre, leia os Salmos. Você vai perceber que não está sozinho. Estava apenas desconectado da fonte. Jejum não é só de comida. Pode e deve ser também de estímulos, de notificações, de ruído. Um jejum digital revela o quanto estamos viciados em distração. E é no silêncio que o milagre começa.
Já reparou que Jesus sempre se retirava para lugares solitários para orar? Ele fugia da multidão, do barulho, do caos. E olha, que ele era o Filho de Deus. Se até ele precisava de silêncio para ouvir o Pai, quem somos nós para achar que vamos viver com direção sem nunca pausar? A comparação é o veneno sutil da alma. Você abre o Instagram para ver só um pouquinho e, em minutos, já está se sentindo menos abençoado, menos bonito, menos bem-sucedido. Mas a provisão de Deus nunca foi medida por likes. Prosperidade não tem filtro. Milagre não se exibe em Reels. Quando você se desconecta do padrão do mundo, começa a se reconectar com o padrão do céu. E aí percebe que Jesus nunca quis te ver famoso. Ele quer te ver pleno. Silenciar não é se esconder, é se reencontrar. É colocar a alma no colo de Deus. Sabe aquele momento em que você desliga tudo, acende um louvor suave e só respira? Isso já é oração. Isso já é fé ativa. Isso já é ouvir a Deus. O silêncio assusta no começo, porque revela tudo que a gente esconde com barulho. Mas logo você percebe, esse vazio é solo fértil. E é ali que a palavra de Deus brota com mais força. É ali que nascem as respostas, os insights, os recomeços. Quer reconectar seu espírito? Crie um cantinho de oração na sua casa. Não precisa ser nada chique. Um tapete, uma Bíblia, uma vela, uma cadeira confortável. Esse pequeno altar pode se tornar o lugar onde você mais ouve Deus. Desative as notificações, coloque o celular longe e antes de pedir qualquer coisa, apenas diga: Senhor, fala, eu quero te ouvir. E fique ali, em silêncio. Se parecer estranho, é sinal de que você precisa disso mais do que imagina. Uma dica prática: estabeleça horários sem tela. Por exemplo, nada de celular até as 9 horas da manhã e nada depois das 21 horas. Nesse intervalo, alimente-se da palavra de Deus. Leia Provérbios pela manhã. Ore em voz baixa à tarde. Coloque louvores suaves à noite. Transforme seu tempo em um espaço de fé. Porque enquanto o mundo grita, produza, consuma, compare, o céu te chama para descansar, confiar e apenas estar. A maioria das pessoas vive no automático. Acorda e já pega o celular. Dorme com o celular na mão. O último rosto que vê antes de dormir não é o do filho, nem do cônjuge. É o do influenciador. Isso tem nome: distração espiritual. E onde há distração, não há direção. A oração precisa de atenção. A fé precisa de foco. E a voz de Deus precisa de silêncio. Se a sua alma anda inquieta, talvez não seja ataque do inimigo. Talvez seja apenas excesso de ruído. E por falar em direção, como seguir o plano de Deus se você não escuta o que Ele diz? Como entender seu propósito se você não consegue ficar 5 minutos sem verificar o celular? Deus não vai competir com o algoritmo. Ele fala no sutil, no íntimo, no secreto. E só quem desacelera consegue captar o que é eterno. Porque antes de saber para onde ir, é preciso aprender a estar onde se está. E isso é missão. Missão essa que não depende de visibilidade. Não está ligada a números, status ou curtidas. Está ligada à presença, à entrega, ao hoje. E quando essa missão vira estilo de vida, algo dentro de você muda. Tem gente que passa a vida procurando um chamado, como se ele fosse um endereço escondido que só aparece quando tudo estiver perfeito. Mas o verdadeiro propósito não é um lugar que você chega, é quem você se torna enquanto caminha. Missão não é status, é estado. É quando você serve com o que tem, onde está, mesmo que ninguém veja. Jesus não curava só nas multidões. Ele parava por um. Ele enxergava o invisível, porque para quem anda em oração, até o ordinário vira milagre. A fé ativa não espera palco para se manifestar. Ela começa em casa, no modo como você trata o vizinho, no jeito que você fala com seus filhos, na maneira como lida com o caixa do supermercado. Isso também é missão. A provisão divina vem para quem entende que servir é um privilégio, não um fardo. E sabe qual é o maior engano? Achar que missão é sobre fazer algo grande. Em vez disso, tente ser fiel no pequeno. Às vezes, orar com alguém pelo telefone já move mais do que um sermão inteiro.
Missão é viver a palavra de Deus no dia a dia. É aplicar o que se lê, mesmo sem plateia. É perdoar quando tudo dentro de você quer revidar. É ouvir a Deus no meio do trânsito e ainda assim falar com mansidão. Missão não é sobre fazer barulho, é sobre carregar presença. Tem pessoas que nunca vão pisar numa igreja, mas vão conhecer Jesus através das suas atitudes. Ser missão é ser Bíblia viva, daquelas que a gente lê sem precisar de letras. Quem entende a missão como estado de ser, não se mede mais por metas. Não compara seu ritmo com o do outro. Não precisa provar nada para ninguém, porque sabe que onde há fé, há movimento. E onde há movimento, há transformação. Prosperidade não está só em números, está em viver alinhado com o que o céu diz sobre você. E o céu não está preocupado com seguidores, está interessado no seu coração. A oração verdadeira não busca aplausos, busca rendição. Já viu aquela pessoa simples que nem sabe falar bonito, mas, quando ora, algo muda no ambiente? Aquilo é missão em estado puro. Porque missão não se veste de perfeição, se veste de autenticidade. É quando você fala de Jesus sem citar versículo. É quando sua vida inteira se torna uma resposta à palavra de Deus. E para isso, não precisa de muito. Só precisa de entrega. De alguém disposto a ser resposta. Não apenas fazer perguntas. Missão também é saber descansar. Sim, descansar. Porque quem entende que está nas mãos de Deus, não se desgasta para provar valor. Oração sem descanso vira cobrança. Fé sem leveza vira ansiedade disfarçada. E não há milagre onde há autopunição. Às vezes, a coisa mais espiritual que você pode fazer é dizer não para um convite, para poder dizer sim para sua saúde, sua família, sua paz. Missão não é correria, é constância. Outro exemplo, uma mãe que, mesmo cansada, senta no chão e ora com os filhos. Um jovem que escolhe dizer não para uma oportunidade duvidosa por temer ao Senhor. Uma senhora que envia mensagens de esperança todos os dias para conhecidos. Isso é missão. E nenhuma delas está preocupada em viralizar. Elas só querem viver no centro da vontade de Deus. A presença substitui a performance. A essência vale mais que a imagem. A prosperidade que vem de Deus é consequência de um coração alinhado, não de uma estratégia de marketing. Quando você vive com propósito, a provisão te persegue. E às vezes, ela vem na forma de paz. Outras, de um novo trabalho. Em outras ainda, de um relacionamento restaurado. Mas sempre vem, porque a missão, quando vivida com fé e oração, nunca anda sozinha. Ela vem acompanhada de milagres que os olhos naturais não conseguem prever. A grande chave é entender que missão não é sobre fazer, é sobre ser. É ser luz quando tudo está escuro. É ser sal mesmo quando o ambiente é sem sabor. É ser esperança quando o mundo está em desespero. E isso só é possível quando a palavra de Deus não está só na boca, mas no coração. Quando ouvir a Deus se torna um hábito e não uma exceção. Quando a oração não é só socorro, mas estilo de vida. E uma vez que se entende isso, o coração se aquieta. Porque missão vivida com simplicidade gera frutos eternos. Frutos que não aparecem em gráficos, mas são notados pelo céu. E então, tudo muda. O tempo ganha propósito, a rotina ganha sentido. A vida deixa de ser corrida e se transforma em caminhada, rumo a algo que não se explica, só se sente, algo maior, mais profundo, que começa com uma simples escolha de viver com fé. Agora me diz, o que mais precisa acontecer para você entender que Deus já está te chamando faz tempo? Ele fala no silêncio, na oração, na palavra, nas pequenas coisas e até aqui, nesse vídeo. Mas só ouvir não basta. Fé de verdade é quando você coloca em prática. Vai continuar vivendo do mesmo jeito, reclamando dos mesmos problemas, sentindo o mesmo vazio? Ou vai escolher se levantar com propósito, com oração e com coragem para mudar? O que te impede de começar agora? Falta de tempo? De motivação? De direção? Pois eu te digo, o que te falta é decisão. Quando você muda a mentalidade, a fé começa a abrir caminhos. Quando você se desliga do barulho, a voz de Deus fica mais clara.
E quando você entende que sua missão não é sobre performance, mas sobre presença, o peso vai embora e a paz chega. Então escolha. Simples assim, porque Deus já te mostrou esse vídeo. A próxima atitude é sua. Me responde aqui nos comentários. O que Deus falou com você hoje? Qual parte mais te tocou? Quero muito saber. Compartilha comigo. E se isso fez sentido para você, se essa mensagem alcançou seu espírito, então se inscreve agora no canal e continua aqui com a gente. Porque tem muito mais que o céu quer te revelar. E eu vou estar aqui para te lembrar disso, sempre que for a hora certa.